Em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que está apenas esperando um momento propício para propor ao Congresso Nacional o fim da cobrança de imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores. Em visita a uma montadora de automóveis no Paraná, o chefe do executivo disse que o trabalhador é penalizado com a cobrança, enquanto os ricos supostamente não querem pagar a taxa. Vou começar aqui com o Diego Tavares, porque me parece... está parecendo mais um discurso de campanha eleitoral do que propriamente um projeto. Como é que pretende o governo fazer isso quando um Congresso que recebe 50 bilhões de reais não quer votar nada do que o governo apresenta? E como é que se fala em aumento de arrecadação tributária quando o que se aumenta são as despesas e o déficit fiscal? Ai, Capês, olha, eu tô até emocionado aqui com esse discurso maravilhoso. Vamos aliviar a barra do mais pobre. Quem não está pagando é o mais rico. Pelo amor, o que seria? Eu até peço ajuda aqui dos meus colegas, da nossa audiência, para definir o que seria um momento propício para encaminhar uma medida ao Congresso, considerando que se paga 50 bilhões de emenda, como o senhor disse, considerando que se rifam os ministérios para que os partidos tenham ali os seus espaços de poder, possam ter também a sua fatia do orçamento para operar. Quando você tem uma estrutura do Estado, aí no caso o Ministério de Relações Institucionais, titularizado pelo ministro Alexandre Padilha, dedicado somente a esse canal de contato entre a Presidência da República e o Congresso Nacional, o que falta para esse momento propício? Será que o presidente está aguardando um convite do Arthur Lira? O presidente, venha até aqui, por favor, para despacharmos sobre os seus interesses ou os interesses do povo brasileiro? Então, realmente, Capês, você foi no ponto. Em ano de eleição, como sempre, vale prometer tudo, muito embora, ao final desse belo discurso, a gente sabe que a entrega vai ser muito pouco ou quase nada. Talvez seja o momento de mandar mais 50 bilhões ao Congresso. Meu querido Leandro Ferreira, você é um economista, mas você tem uma ideologia meio canhota, então você vai lá para a esquerda um pouquinho. E a gente sabe que na doutrina marxista ela é feita de confrontos. É o confronto do proletariado contra o capital, que eles chamavam os le bourgeois, a burguesia. E agora me parece que esse discurso está sendo remontado, dos ricos contra os pobres. Mas será que é isso que acontece na prática? Eu não ouvi ninguém falando em Le Bourgeois, mas se você está dizendo, eu tendo a concordar. Está no GC lá. Mas Le Bourgeois, eu acho que essas Olimpíadas ainda estão aí muito afetando o nosso querido Capês. Mas o que eu tenho aqui para dizer em relação a essa sugestão do presidente Lula, e o Capês mencionou, parece discurso eleitoral, e foi mesmo, foi promessa de campanha. Tem que isentar até R$5.000 de imposto de renda e também isentar a PLR dos trabalhadores. Claro, não resolve o problema da carga tributária que pesa sobre os mais pobres, porque esse trabalhador que recebe R$5.000 de carteira assinada não é o salário que a pessoa gostaria de ter para o resto da vida, mas certamente é melhor do que aquele que está no mercado de trabalho informal. Ele tem um fundo de aposentadoria para o qual ele contribui, a Previdência Pública, pode ser que tenha o privado, né? Mas é promessa de campanha que se tenha a isenção até R$5.000 do imposto de renda e a isenção da PLR, né? Que, veja, Capês, a empresa não paga imposto sobre o lucro. A empresa, ela faz uma contabilidade que a permite ter planejamento tributário para que os seus acionistas não tenham que pagar sobre o lucro o imposto devido, né? Então, se a gente corrigir o imposto de renda da pessoa jurídica, vai facilitar muito a possibilidade de a gente implementar essa isenção da pessoa física até R$5.000. Me explica esse economia gerente, só um pequeno à parte. O que você tá me dizendo é que hoje as empresas elas não são adequadamente tributadas na sua renda, é isso?
na renda da pessoa jurídica, não. Você acha que a iniciativa privada, as empresas deveriam pagar mais impostos do que elas já pagam? Ou as pessoas físicas deveriam pagar sobre dividendos? Pelo amor de Deus, Leandro. A gente tem uma sociedade extremamente assoberbada por impostos. Diego, Você tem uma das maiores cargas tributárias sobre pessoas jurídicas, sobre o setor produtivo do mundo aqui no Brasil. Sabe o que mais pesa sobre o setor produtivo, Diego? Sei, a ineficiência do Estado. Errou. É a taxa de juros. A taxa de juros que o presidente Lula hoje... Só vai faltar agora você atacar o Campos Neto aqui. O Campos Neto tá fazendo hora extra. Meu Deus. Deixa ele embora, daqui a pouco vai. Ele tem mandato, como em toda democracia. Ele tá fazendo hora extra do governo Bolsonaro. Arrumaram essa hora extra para ele fazer de 2 anos a mais. Mas o negócio é o seguinte, o presidente Lula falou hoje, lá na fábrica da Renault no Paraná, que está investindo 2 bilhões. Sabe o que mais pesa? Está há 70 anos recebendo incentivos. Sabe também, o que mais pesa sobre esses 2 bilhões? Taxa de juros. A taxa de juros que corrói o orçamento público, que vai ser fundamental para isentar os trabalhadores. A taxa de juros é o preço do dinheiro, Leandro. É o preço do dinheiro. A taxa de juros ela não tem que, mas ela não tem que ser movimentada pela conveniência política. Não é conveniência política. Ela é movimentada por uma série de fatores. É a necessidade de desenvolvimento do Brasil. Você é contra o desenvolvimento do Brasil? Não, de jeito nenhum. Então acho que você tem que ser a favor da redução da taxa de juros. O que eu sou contra é manipular a taxa de juros com base em interesses político-eleitorais. Pois é, mas eu acho que a gestão lá tem que ser pragmática. É o Campos Neto que está segurando essa taxa de juros. Não é o Campos Neto, até porque quem define a taxa de juros não é o Campos Neto. É o Copom. É o Copom. Que ele está lá representando o interesse do político Bolsonaro que colocou ele lá. Ora, o governo federal tem seus representantes também no Conselho. Eu te interrompi na hora que você Então vai, deixa eu. Você toda hora está falando aqui que o Capês é teu professor. Sabia que ele é a favor da redução da taxa de juros? Todo dia ele fala aqui que os juros é alto no Brasil. Estou errado, Capês? Duvido que o Capês faz essa defesa. Você defende, professor Capês, uma gestão não pragmática do Banco Central? Olha, então eu já fui chamado, eu vou ter que responder. Não sei de onde que o Leandro Ferreira tirou isso aqui. O Brasil está com déficit, a dívida pública do Brasil está chegando em quase 100% do nosso PIB. Nós pagamos no ano passado mais de 800 bilhões de reais de juros. Eu sou a favor da redução dos juros, sim. Desde que o governo gaste menos e reduza o déficit fiscal. Agora, continuar gastando e querer que, por mágica, se baixe a taxa de juros, aí, meu amigo, nem o Keynes deve estar se revirando no caixão nessa altura. O maior gasto é com juros. Portanto, se queremos reduzir os gastos do Estado, comecemos pelo maior dos gastos, que é com juros. Os juros que contribuem para o total da dívida do país, né, e que prejudicam o desenvolvimento. Né? Outras coisas mais, como a reorganização da carga tributária para que pese menos sobre os mais pobres e sim mais sobre os mais ricos, devem acontecer. Muito bem. O Leandro falou, foi um pouco interrompido, o Diego ficou um pouquinho ansioso, mas deu para dar o seu recado, né? Bom, Maria de Carli, o que eu estava aprendendo, eu não sou economista. O economista aqui, e falo isso sem nenhuma ironia, porque ele é um grande economista, o nosso professor Leandro Ferreira, e traz sempre contribuições técnicas aqui. Mas eu estava estudando um pouquinho rudimentos de economia e eu vi o seguinte: quando você aumenta a sua dívida, no caso da dívida fiscal, a dívida pública, para você poder honrar essa dívida, você lança papéis no mercado e vende esses papéis. Para que as pessoas tenham interesse em comprar esses papéis, você precisa elevar a taxa de juros, porque senão ninguém vai refinanciar a sua dívida, você vai continuar devendo. Então, o que o governo faz? Gasta, aprofunda os seus gastos, aprofunda o déficit fiscal, pois ele vai gastando mais do que arrecada. Como ele precisa fazer esse pagamento, ele emite títulos da dívida pública. Nos Estados Unidos da América, a dívida está chegando a 35 trilhões de dólares, é 150% do PIB. E vários países são credores dos Estados Unidos, porque compram esses papéis. Vai chegar um momento, quase foi esse ano, de dar um default, quer dizer, um calote. Os Estados Unidos já pensou em não pagar? Aí cria uma crise mundial. Então, eu não sei, só para responder que o professor Leandro Ferreira perguntou a mim, em economia, seu aluno, eu acredito que só há uma maneira de baixar a taxa de juros, reduzindo o déficit fiscal, reduzindo a dívida pública e, com isso, você vai automaticamente produzir
a redução da taxa. Agora, não é xingando o Campos Neto e botando o Galípolo no lugar, achando que ele vai resolver o problema. Eu acho, pode ser que eu esteja errado, eu queria te ouvir. Galípolo, só um pequeno à parte disso, que você citou o Galípolo aqui, ele votou junto com o Campos Neto, é indicado do governo federal e votou junto com o Campos Neto em todas as últimas reuniões do Copom pela manutenção da taxa. Diego não vai deixar ninguém falar mais. Um momentinho. Primeiro, eu vou pedir aqui, senhor, respeito ao professor Leandro Ferreira. Não vamos massacrá-lo também. Ele está aqui dando o seu recado também, vocês ficam me linchando. Eu vou pagar um café para ele. Tá certo, pagar um café. Ele foi bem. O Leandro foi legal, deu o recadinho dele e tal, daquele somebody love. Pode Vamos ver a Maria de Carne agora. Referente ao que você comentou da dívida pública dos Estados Unidos, existem países e países, né? Acredito que países fortes como os Estados Unidos, eles podem se dar ao luxo de ter uma dívida pública mais alta, porque eles conseguem se refinanciar, diferente do Brasil, que não tem tanta força econômica comparativa aos Estados Unidos diante do cenário econômico global. Mas o meu colega Diego comentou aqui sobre a questão da taxa de imposto que incide sobre as empresas hoje no Brasil, que a gente chama de custo Brasil. Eu queria chamar a atenção para o valor do custo Brasil por ano. É 1,7 trilhão de reais por ano que as empresas pagam, o que equivale a 20% do PIB. Então, realmente, de fato, precisa ser revisto essa questão da reforma tributária como um todo, porque a última discussão que a gente viu aí no último semestre foi uma coxa de retalhos que não necessariamente atendeu, de fato, as demandas da nossa sociedade. A gente tem um problema no Brasil que, de fato, as classes mais baixas arcam com um custo alto de tributos, justamente aqueles que incidem sobre o consumo, enquanto que os mais ricos, realmente existe uma questão a ser revista em alguns aspectos. Porém, essa discussão precisa ser feita de maneira muito técnica, com os devidos especialistas, para entender como essa taxação, essa alteração será feita, né? Eles têm até 2035 para nos trazer um bom projeto, a ver o que é que vai vir para analisarmos. Ana, eu queria te ouvir, mas só se você puder, além do que você vai contribuir, como sempre, muito bem, brilhante advogada que é. Obrigada. Se você puder só esclarecer também esse ponto. Se começar a aumentar muito a taxação dos ricos, né, o governo de esquerda diz que não gosta dos ricos, né? Então, se começar a aumentar muito a taxação dos ricos, das empresas, vão asfixiá-las, aí pode gerar desemprego. Aí não é uma maneira de prejudicar os pobres quando você começa a onerar muito os ricos? Capês, tudo tem que ter equilíbrio, né? Eu entendo perfeitamente essa ansiedade do governo por taxar aqueles que eles chamam de super ricos. Eu acho que se você considerar um interesse público, a necessidade de você trazer um estado mínimo para aqueles mais pobres, isso até pode fazer certo sentido. Mas como a Maria trouxe, isso precisa ser estudado e detalhado de uma forma que eventual taxação não tire essas pessoas aqui do país. A atratividade. E não tire a atratividade, não tire que eles continuem investindo no Brasil. Então, o que a gente vê muito por aqui, né? O dólar começa a subir, tem briga entre o Banco Central e o Poder Executivo, as pessoas começam a espanar, elas ficam desinteressadas por continuar investindo no Brasil. E no curto, no médio e no longo prazo, a falta de investimento vai sim trazer consequências negativas para o país como um todo e inclusive para os mais pobres. E acho que é um consenso aqui da mesa que sempre o mais pobre é o que mais sofre com qualquer questão econômica mais profunda. Então eu acho que é algo a se pensar, embora eu, Ana Beatriz, tenha um outro lado que eu acho que eu não vejo tanto afinco do governo assim, que é justamente nessa questão da redução dos gastos públicos. E eu defendo que mais do que a redução, a gente tem que tratar da eficiência desses gastos, porque a gente sabe que tem muito dinheiro, que esse dinheiro é distribuído, mas ele é distribuído de uma maneira ineficaz, porque ele não chega na mão de quem precisa, que é justamente as camadas mais pobres da população. Então, assim, vamos falar de taxar os super ricos com prudência, com calma, para que esses super ricos não deixem de investir no país, porque eles contribuem sim para a nossa economia. No entanto, a gente não pode fazer uma análise isolada, que é algo que a gente vem criticando com certa frequência aqui, que a gente só escuta falar de aumentar a arrecadação e não escuta falar de cortar gastos. Aí eu acho que a gente tem que falar das duas coisas simultaneamente, até porque uma vai impactar a outra. Aumentar a arrecadação não dá. Eu queria só dizer, chamar a atenção, que é o que você falou, Ana, só acrescentar, eu acho que essa questão de taxar os super ricos foi algo que aconteceu lá no governo Hollande, lá atrás na França, que eles taxaram os mais ricos, 75%, e houve uma evasão
tremenda dessa parte da população, que muitos deles são geradores de empregos, donos de empresas. Então, de fato, estamos alinhadas quanto à questão de uma análise técnica e entendimento profundo do que, de fato, a sociedade precisa nesse momento. Bom, democraticamente, eu vou fazer uma pergunta ao Leandro e aí ele vai poder fazer a sua tréplica final. E aí, numa boa, né, Leandro? Porque você está aqui... Hoje parece que nessa posição você ficou meio isolada. A Ana Beatriz parece que deu uma chegada um pouco ali e tal. Mas eu quero te ouvir o seguinte, olha... a Maria Decardi fez uma colocação muito interessante. Se você começar a sobretaxar as empresas que geram empregos, produzem riquezas, elas vão embora do país. Não é melhor o governo reduzir os gastos públicos, limitando-os às pessoas na faixa de vulnerabilidade que precisam da atuação e sair de onde ele não precisa, começar a privatizar empresas, fazer parcerias público-privadas, tentar garantir um ambiente de calma política no país para ter segurança jurídica e via os investimentos. Então, eu queria fazer essa pergunta e, para você dar o seu fecho final, que você comentasse também a seguinte questão. No dia 15 de agosto de 1974, o presidente Richard Nixon anunciou ao mundo que os Estados Unidos não teriam mais o dólar lastreado em ouro. Ou seja, os Estados Unidos passaram a imprimir papel moeda, dólar, independentemente da quantidade de ouro que eles tinham no tesouro. Com isso, claro que gerou uma inflação. Para os Estados Unidos controlar essa inflação, que hoje ela acabou acarretando uma dívida pública de 35 trilhões de dólares, ele praticamente obrigou o mundo a dolarizar a economia. Todas as compras no mercado internacional são feitas em dólares, é o sistema SWIFT. Inclusive, o acordo feito no mesmo ano com os sauditas. O petróleo era comprado só em dólar no mundo inteiro. Agora que os BRICS estão começando a ampliar a sua atuação e a economia não estará tão dolarizada ao redor do mundo, os Estados Unidos podem enfrentar dificuldade. Queria rapidamente, num fecho, que você fizesse uma abordagem final. Taxar ricos é a solução? Taxar ricos é necessário para a gente garantir que a gente vai enfrentar a regressividade. O nosso sistema chama-se regressivo, que é um sistema que recai sobre quem menos tem. Nós precisamos de um sistema progressivo. Ninguém aqui está falando de aumentar a taxação no geral, a carga tributária no geral. Por sinal, a notícia que a gente começou comentando aqui era do Lula propondo isenção para trabalhadores, né? Enquanto que a gente está falando aqui de redistribuir, porque a gente vê assim, ó, a curva de quem paga imposto no Brasil é o mais rico vai pagando assim, ó, desse lado, né? O mais rico, você vai pagando, o mais pobre vai pagando, chega o cara que é mais rico que está aqui, cai, ele paga menos imposto. Nós temos um sistema regressivo. E, inclusive, Capês, foi importante que você tenha citado o rompimento do sistema Bretton Woods, né? Porque foi justamente algo que, recorrentemente, inclusive o FMI, neste momento, está propondo um retorno a Bretton Woods. O que é o Bretton Woods? É um sistema onde existe uma coordenação fiscal integrada entre os países, que não necessariamente vai voltar a ter o padrão ouro, né? Que cada $1 vale algumas gramas de ouro guardado em algum lugar do mundo, mas precisa voltar a ter uma coordenação da dívida dos países, precisa voltar a ter uma coordenação da carga tributária dos países, e é isso que o presidente Lula tem proposto junto com o Fernando Haddad nos fóruns do G20, que tem sido um fórum muito efetivo na sua atuação, né? Inclusive porque aumentar gastos vai facilitar desde que sejam gastos efetivos, gastos eficientes. Você mencionou privatizações, Capês, e é bom lembrar que alguns setores, se o Estado sair no Brasil, a iniciativa privada não entra. E é por isso que a gente precisa de adicionalidade. Claro, sempre respeitando alguns conceitos que na economia a gente chama, por exemplo, da curva de Laffer, até o ponto em que você não pode superar um certo nível de taxação a ponto de reduzir os investimentos, reduzir as taxas de eficiência da economia. Então, sim, não podemos aumentar indefinidamente os impostos, inclusive sobre os mais ricos. Ô, Leandro. Mas nós temos que entender que a curva de Laffer do Brasil está muito longe do ponto ótimo. Só uma pergunta em relação à curva de Laffer.
colocando o Brasil na curva de Laffer, em que ponto você entende que nós estamos na curva de Laffer? Só para explicar para a audiência, a curva de Laffer é um gráfico que demonstra que você não pode aumentar a arrecadação, porque você esgota a capacidade do contribuinte contribuir. E a partir do momento que você passa desse ponto, a arrecadação começa a cair a despeito de você ter aumentado os impostos. Que ponto você acha que o Brasil está dessa curva? Diego, se você, eu ou qualquer um tivermos a resposta sobre em que ponto está cada país na curva de Laffer, o melhor a fazer é ir prestar consultoria para o FMI, para o Banco Mundial e para as agências de crédito. Diego, deixa eu terminar, cara. Deixa eu terminar, porque é o seguinte, a curva de Laffer, ela é uma curva que mostra teoricamente, inclusive já está sendo muito questionada, mas ninguém sabe exatamente onde ele está. O que se sabe no caso do Brasil é que os mais ricos não estão no seu ponto ótimo da possibilidade de pagamento daquilo que seria a sua contribuição para a curva de Laffer, porque eles pagam menos impostos que você, eu e todo mundo que compra coisa no supermercado. Todos pagamos. E um dado muito interessante para você colocar nessa sua avaliação é que em 2023, a cada 1 minuto fecharam 4 empresas no Brasil. Eu acho que isso demonstra que nós temos um setor produtivo que não aguenta mais pagar imposto, assim como a sociedade não aguenta mais pagar imposto. Nós somos um sistema que tributa excessivamente o consumo, poderia tributar melhor a renda desde que tirasse os impostos do consumo. Os dois não dá, Leandro. Está muito claro que o Brasil não tem mais espaço para aumentar a arrecadação, não tem mais espaço para aumentar imposto, seja para os mais ricos, principalmente para os mais pobres. Diego, fechar a empresa não significa reduzir a atividade econômica. Se você pegar 2023, o Brasil cresceu, 2024 o Brasil está crescendo. Cresceu. É diferente fechar o número de empresas, tem um monte de MEI aí no meio dessa história que precisa ser reavaliado, que o trabalhador não aguenta mais ser pejotizado, o trabalhador não aguenta... Eu quero a isenção do PLR do Lula, eu não quero ser PJ. Cresceu por conta do agronegócio, que é uma joia da nossa coroa aqui. Cresceu por conta do Banco Central, pro Banco Central que não cedeu às críticas e não fez gestão politiqueira, fez gestão pragmática. Pelo amor de Deus, Leandro. Senhores, bom, é bom tomar cuidado com essa curva de Laffer, porque depois dela tem um despenhadeiro, né? Tem um precipício. Então Exatamente. É bom tomar muito cuidado com essa curva. Agora, claro, eu concordo com você, Leandro, que o pobre tem que pagar menos imposto. Agora, essa conta vai para quem? Na minha opinião, deve ir para o governo, gastando menos. O governo tem que ter menos gasto público, em vez de transferir essa responsabilidade para as empresas, porque são elas que geram emprego e elas que geram crescimento econômico. Essa, pelo menos, é a minha visão.